e torcendo para que em breve nós consigamos estar reunidos presencialmente, né? Muito nas novas instalações, se Deus quiser, se Deus quiser. Hoje a palestra versa sobre um aspecto muito interessante para se falar, que é a ação espiritual durante o nosso sono, como é o comportamento daquilo que supostamente muitos acham que estão em off, né? Literalmente desligados. Isso não acontece, nós vamos ver que isso é totalmente diferente do que muitos imaginam. Para que a gente possa começar nossas atividades, nós iremos efetuar a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, cujo título é Operemos em Cristo. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar as nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quando seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação, ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a, adubando-a, e em seguida lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anulando-as o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor, equilibrado, trabalha com título de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, somos gratos por mais uma vez estarmos reunidos de forma virtual. O que menos importa é esse sistema, considerando que nós estamos conectados com Ti, Mestre querido. Esperando apacentar os nossos corações, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar-nos, buscar a nossa paz interior, fortalecer a nossa fé, ratificar a amorosidade que a gente sabe existe entre o Senhor e nós, todos nós. Infelizmente, muitas vezes nós somos flagranteados, cometendo situações inadequadas ou pensamentos não necessariamente produtivos. E nessas horas, a gente tem que parar, a gente tem que meditar e a gente tem que recuperar a nossa jornada de forma sensata e correta. A seara do bem é a seara que nos espera. Portanto, nessa caminhada, temos muitos e muitos elementos que podem ser úteis na nossa formação e na nossa evolução moral. Dentre eles, a oração, a prática evangelizadora, a reflexão. Estamos aqui fazendo isso hoje. E mais uma vez, Pai, agradecemos essa oportunidade. Por isso, pedimos, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o nosso tema é um tema que o Centro Espírita Nosso Lar, nossa casa espírita nos passou. Ele traz uma abordagem muito interessante, que seria, na prática, analisarmos a ação espiritual existente durante o nosso sono. Para a gente poder fazer esse tipo de abordagem ou reflexão, é necessário lembrar que na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de existências anteriores, né? Nós esquecemos, nós nos desvinculamos das nossas situações pretéritas. E costumeiramente, dentro do que a gente estuda na doutrina, a gente ouve a expressão o véu do esquecimento, né? O véu do esquecimento. Então, ocorre que em pouquíssimas situações nós conservamos alguma vaga consciência de vidas anteriores. Apesar de que sabemos que muitas vezes nós exteriorizamos sentimentos, posturas, condutas que são muito intimamente vinculadas ao que nós fizemos no passado. Essa revelação de saber o que nós fizemos ou deixamos de fazer, essa revelação somente os espíritos superiores fazem.
E se eles algum dia chegarem a fazer, por alguma situação de excepcionalidade, ela tem que ter um fim útil. Nunca vai ser por curiosidade. Nós não vamos ser agraciados com a oportunidade de termos conhecimento da nossa vida pretérita, do que fizemos, o que iríamos fazer, simplesmente para atentar com relação à nossa curiosidade, para sabermos o quem fomos ou quem seremos. Isso é página virada, ninguém vai conseguir obter. As existências futuras, a gente pode até fazer algum tipo de perspectiva. Como assim? Como a gente sabe que existe uma lei divina, que é a lei da ação e reação, nós iremos buscar compreender como é que vai ser o nosso futuro próximo, analisando as nossas condutas nessa vida, nessa encarnação. Muitas vezes a gente questiona como é que vai ser o nosso futuro, e existe uma resposta muito simples. Depende do modo como estamos hoje. Como nós iremos agir na vida atual, como nós nos sairemos nessa existência. É por aí que a gente tem que começar a pensar. Esse esquecimento que a gente acabou de falar aqui é uma condição, é uma racionalidade. Por quê? Esse esquecimento que Deus nos propicia quando a gente está na condição de reencarnados, espíritos imortais que somos, ele permite que a gente possa se afastar dos problemas que vivemos no passado. Já pensou se nós lembrássemos quem foram os nossos algozes? Já pensou lembrássemos quem foram as nossas vítimas? Isso certamente ia influenciar no nosso processo de evolução moral. Principalmente sendo sabedores que muitos destes casos são obtidas as oportunidades de retificação e reparação no ambiente familiar. Então, se não lembrarmos das nossas faltas com precisão, se a gente não lembra delas, é porque não é por lembrar, não é necessário lembrar. Se a gente não lembra dessas faltas com precisão, muito menos nós vamos lembrar, por exemplo, das circunstâncias que elas aconteceram. Isso não é relevante. Nós vamos ter a oportunidade de algum dia termos conhecimento de como é que foram as nossas vidas pretéritas, quais foram os nossos acertos, os nossos equívocos, as nossas dívidas assumidas para com os nossos irmãos? Certamente. Certamente, quando retornarmos à pátria espiritual, nós teremos esse apanhado de informações reavivados nas nossas lembranças. Por enquanto, na condição de espíritos imortais, na matéria, ainda não faremos isso. Agora, ao retorno, obviamente, quando retornarmos à erraticidade, nós vamos lembrar de tudo, né? E aí é a oportunidade da gente fazer uma verdadeira contabilidade. Como é que foi a nossa passagem aqui na Terra? Como é que foi a nossa conduta? Como nós procedemos com aqueles que assumiram um comportamento de maneira correta ou aqueles que assumiram um comportamento inadequado? É na erraticidade que vai surgir o sentimento de dever cumprido, também vai surgir o desejo de reparação. Por quê? Porque se eu fui propenso a erros, eu preciso, certamente, retificar essa minha conduta. O Pai nos dá essa oportunidade. A reencarnação é a resposta para aqueles que, muitas vezes, começam a discutir sobre o que é que existe pós-morte. Nós, espíritas, sabemos que nós não morremos. O Espiritismo, literalmente, condenou à morte essa afirmação de que nós morremos. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se tranquilizar, a gente precisa harmonizar as nossas ações, os nossos pensamentos, nos vigiarmos, estarmos em contato direto com o nosso mestre modelo guia Jesus. Para quê? Para que a gente possa, quando chegar na erraticidade, ter o sentimento de dever cumprido. Porque, por intuição, muitas vezes nós somos convidados aqui no mundo material a praticarmos situações negativas, erradas. E o que a gente precisa fazer? Lá na erraticidade, surge o desejo de reparação, de depuração. Por quê? Porque as nossas condutas, elas ficam literalmente exteriorizadas. A gente começa a ter uma noção do que fizemos. Não que nós podemos esquecer aquilo que fazemos de errado, ou fazer alguma coisa errada e acharmos que isso é conveniente. Obviamente que não. Nós já temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E os espíritos superiores, que muitas vezes nos auxiliam, eles nos assistem, e se eles verificam em nós uma resistência ao mal, ele fica conosco. Ele sabe que nós somos um solo fértil. Agora, se nós mostramos total indiferença, total desacordo com as leis divinas, não ouvimos a voz da nossa consciência, que nada mais é do que a influência direta de bons espíritos, aí a coisa fica muito difícil. Nós não conhecemos as nossas faltas,
que praticamos nas vidas pretéritas, mas certamente estão muito vivas as faltas e erros cometidos nessa encarnação. Então, o que menos importa é para a gente tentar lembrar o que fizemos no passado. Obviamente, aquilo que a gente passa quando ainda estamos na matéria, as nossas provas, as nossas expiações, elas podem até não nos evidenciar de forma pontual quais foram as nossas faltas nas vidas pretéritas, mas dá para a gente saber o gênero. Se no passado nós cometemos alguns erros em função da nossa avareza, da nossa cobiça, da nossa inveja, do nosso egoísmo e principalmente do nosso orgulho, dá para a gente saber isso. Por quê? Porque sendo portadores de culpa como nós somos, o cunho da reparação, que é necessário que surja dentro de cada um de nós, que pisque de maneira intensa essa luz, ele precisa fazer parte desse processo. E não é que o espírito superior venha nos mostrar essa situação. A gente precisa buscar isso, porque esse cunho, esse lapidar do cunho da reparação, ele origina-se do nosso caráter. Então, avaliações que a gente pode fazer inúmeras, né? A gente pode encontrar dentro da nossa condição hoje um retrato fiel ou muito próximo daquilo que nós somos no passado, em função das nossas tendências. E isso não é observado somente nos outros, não. Nós podemos observar dentro de nós mesmos. As nossas dificuldades da vida corpórea, elas vão constituindo as provas e as expiações das faltas passadas. E essas nossas provas e expiações, elas têm uma conexão muito, muito direta com aquilo que nós fizemos errado ou deixamos de fazer certo. E o que é que nos resta? Na condição de espíritos em evolução, nos resta aceitar de forma resignada os desígnios do Criador. Passarmos por situações adversas faz parte do nosso crescimento. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir essa elevação moral. A gente vai conseguir essa depuração. A gente vai conseguir suportar resignados, sem murmúrios. Porque o que mais deve incomodar, e a gente faz isso no campo das hipóteses, para aqueles bons espíritos que tentam, que nos auxiliar, tentam nos ajudar, é quando a gente não é resignado. Quando a gente reclama, quando a gente questiona, quantas vezes no passado e no presente nós já fizemos esse tipo de questionamento. Por que a gente faz isso? Porque a gente não atenta para o orgulho, né? E ele está nessa sustentação de todas as mazelas morais, terá ele um vínculo muito direto. Se nós formos analisar todas as mazelas morais do indivíduo, nós, como espíritos imortais, nós vamos ver que todas elas passam pelo orgulho. A gente pode procurar em qualquer exemplo da nossa sociedade. O mal rico, o orgulhoso, o avarento, aquele cruel. Então, todos eles, quando eles estão aqui, nos seus caminhos de retificação, quando eles buscam pagar, quando eu falo pagar sem o sentimento de vingança, porque o Pai não vinga, o Pai nos oportuniza situações para remediar os nossos erros, o mal rico, o avarento, eles vão passar necessidades. Eles serão humilhados. Por quê? Porque em situações anteriores, eles humilharam os seus subalternos. O mau filho também vai ter o seu pagamento. O mau filho certamente terá a ingratidão dos seus próprios filhos. O preguiçoso, certamente, vai surgir nesse momento tendo que trabalhar de maneira forçada. E muitos outros casos que a gente poderia citar aqui a noite inteira. Então, tudo isso é para despertar o nosso tema. O nosso tema fala de ação espiritual durante o sono. E o que é que traz para a gente essa pauta? Traz essa pauta porque o espírito encarnado, ele permanece de bom grado, mas não tão de bom grado no corpo físico. Então, quando a gente enumera todas essas situações das influências do mundo espiritual, das nossas condições de aprendizes, a gente vai pensar assim: nós não temos nem um minuto de folga. Não. Ah, mas eu tenho um minuto de folga, Vanessa, na hora que eu vou dormir. Muito pelo contrário. O espírito encarnado, ele permanece no envoltório corporal, mas não é de boa vontade. Nenhum de nós aqui se sente à vontade no corpo físico. Nós, como espíritos imortais, que gostaríamos de estar fora desse cárcere, porque o corpo físico para nós é como se estivéssemos encarcerados. É como se a liberdade do espírito tivesse comprometida. E aí o que é que o espírito faz? Durante o sono, ele busca uma saída. Então, vamos lá. Durante o sono, a gente aprende que durante o sono existem ações de grande relevância. Mas eu estou descansando o corpo físico. O espírito não para.
O espírito não para. O nosso corpo físico, sim, mas a nossa alma não repousa como o corpo. O espírito jamais vai ficar na condição inativa. Olha que interessante. Durante o sono, os nossos laços com o corpo físico ficam mais frouxos. E aí o espírito consegue liberdade, nem que seja por pequeno espaço de tempo, para fazer alguns deslocamentos que a doutrina espírita, dentro da literatura, chama de viagens, né? O nosso espírito, rotineiramente, ele se lança, né? Se lança pelo espaço e entra em relação com outros espíritos. Aí vem a pergunta: que espíritos seriam esses? Se a gente tem a oportunidade, durante o nosso sono físico, nos deslocar para outros mundos, para outros aspectos, para outras dimensões, para onde é que o meu espírito vai, Vax? O que é que você poderia me dizer? Bom, nós vamos entrar em relação com espíritos pelo primeiro aspecto fundamental: afinidade. Afinidade. Nós vamos para ambientes que serão certamente a nossa estação final por afinidade, por pensamento. Por isso que é tão importante o pré-sono. Por isso que é tão importante a harmonia da noite de sono reparadora que a gente tem que ter. A gente não pode deitar na cama sem antes orar. A gente não pode deitar na cama depois de um turbilhão de imagens, de sons, de notícias diversas, de vídeos, de leituras não edificantes. Por quê? Porque isso certamente vai interferir nesse processo, dessa ação espiritual durante o nosso sono. Os espíritos superiores explicaram para Kardec, durante a codificação divina, a nossa doutrina, obviamente, que nós temos muito mais liberdade no momento que nós estamos dormindo do que quando não estamos. Porque o espírito tem mais essa liberdade. Por quê? Porque ele está num estado que permite a ele conexões, permite a ele passeios, literalmente grandes passeios. Durante o sono, muitas vezes, o espírito vai conseguir se lembrar do passado e algumas vezes ele pode até se antever ao futuro. Então, o nosso sono é primordial. Não apenas o lado físico, que é a recuperação das nossas energias do corpo físico, que são fundamentais. A gente não pode cuidar só da nossa mente, a gente não pode cuidar apenas do nosso espírito, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Então, durante o nosso sono, o que é que o espírito faz? Ele adquire mais potencialidade, ele consegue se deslocar, ele consegue se comunicar com outros espíritos. Agora, quando a gente fala em se comunicar com outros espíritos, percebam, outros espíritos, nós vamos colocar aqui categorias distintas. Espíritos que têm tudo a nos oferecer, espíritos que nos ajudam, nos esclarecem nas nossos desafios no mundo material, nos dando orientações. Espíritos que nos orientam no campo espiritual propriamente dito, mas por outro lado, nós também, em função das nossas conexões, das nossas afinidades, dos nossos pensamentos, nós vamos poder também nos inserir em ambientes extremamente trevosos, desvantajosos, negativos. Então, essa observação é importante. Essa comunicação que pode existir entre o espírito no momento do sono e os outros espíritos, ela é certamente uma coisa muito rotineira. E quando a gente fala em outros mundos, a gente tem que lembrar que Jesus nos ensinou. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, cada um de nós tem esse conhecimento. Nesse sentido, para quê? Para entender que durante o nosso sono físico, aqueles que são trabalhadores da casa espírita, por exemplo, muitas das vezes podem ser designados para trabalhos espíritas em colônias, em missões evangelizadoras, em missões de socorro, obviamente, isso conforme a evolução moral de cada um. Cada um de nós, portanto, tem conhecimento nesse sentido, de quê? De que a gente tem uma relação direta com o mundo espiritual, através da nossa principal estrutura, que é o nosso espírito imortal, no momento que a gente está dormindo. Então, muitas vezes a gente fica procurando algumas explicações, algumas situações. Eu vou comentar aqui uma situação que eu vivenciei há 3 anos. Semana passada, completou o aniversário de desencarne de minha mãe, 3 anos. E a maior dificuldade que nós tivemos com o seu desencarne foi com relação à não aceitação deste fato, a falta de resignação por parte de uma irmã minha. Muito apegada à minha mãe, extremamente amorosa com ela. Então, esse desligamento para minha irmã foi muito doloroso. Por quê? Porque ela não tinha o conhecimento espírita que, graças a Deus, eu consegui ter ao longo dos anos. E que hoje eu entendo o desencarne de uma outra maneira, e ela continua com o desencarne, aquela visão que nós tínhamos quando criança,
que nos foi ensinado, transformando a morte em um grande vilão. E minha irmã reclamava diuturnamente. Chorava copiosamente, reclamava a falta da nossa mãe, reclamava do Criador, questionava a vontade do Pai. E a cada oportunidade que eu tinha para conversar com ela através de celulares, eu explicava para ela o tempo inteiro que aquilo não era saudável, que aquilo era extremamente negativo para a nossa mãe. Eu dizia para ela que onde a minha mãe estava, que a nossa mãe estivesse, ela não ia se sentir confortável ouvindo essas súplicas. Isso era um processo de obsessão. Ela ia fazer a nossa mãe sofrer muito. E eu pedia para ela, se acalma, ora, pede a Deus para que a nossa mãe esteja bem. E certamente quando você começar a entender isso, você vai ter oportunidade de compreender o que eu estou te falando. Passado alguns meses, meus amigos, a minha irmã sonhou com a minha mãe 3 vezes seguidas, 3 dias seguidos. E nestes sonhos ela relatava para a gente aqui em casa, para mim, para a Nega, ela relatava que a nossa mãe estava muito bonita e que falava para ela que estava tudo bem e que ela devia continuar a vida dela. Nos outros 2 sonhos que ela teve, ela lembra literalmente a minha mãe lá no ambiente da nossa casa, lá em Fortaleza, sem falar nada, mas sorrindo. E aí quando ela ligava para mim, eu dizia assim, olha, se você tivesse o conhecimento espírita, que eu gostaria muito que você tivesse, você ia entender a ação espiritual durante o sono. Isso nada mais é do que a nossa mãe, na condição de espírito imortal que ela é, te visitando, tentando te acalmar. E se isso acontece, a gente tem que ficar muito feliz, porque ela tem crédito para fazer isso, porque isso é muito difícil. Mas para quem não entende isso, fica muito vazio. E para que a gente que já tem conhecimento da doutrina, a gente se sente muito feliz em ouvir esse tipo de relato. Certa feita eu estava no programa de atendimento espiritual lá na Kardec, eu recebi no programa de entrevistas uma jovem que falou para mim, chorando literalmente, que ela tinha, o maior problema da vida dela era um desentendimento que ela tinha tido com o irmão há 3 anos, 4 anos que eles estavam afastados, e que ela tentava se aproximar, ele não atendia, ela perguntou para mim o que ela podia fazer. E eu pedi a ela que ela orasse pelo irmão dela. Pedi a ela que ela orasse, que pedisse a Deus, que pedisse a Jesus, que iluminasse os caminhos dele, que eles reconhecessem que você era a irmã, que o amava muito, e que vocês teriam a oportunidade de se reencontrar. Passado alguns meses, ela relatou para a gente lá no Centro Allan Kardec, que sonhou com o irmão dela, que mora em Belém, sonhou com o irmão dela, os 2 juntos numa praça conversando muito tempo. Ela disse que não lembra qual foi o diálogo, mas lembra que o final do diálogo eles se abraçavam e que ele saía e ela acordava, como se tivesse vivenciado aquele momento. Então, essas situações que a gente cita aqui, quando a gente tenta trazer esse tipo de informação, esse tipo de experiência, é para mostrar que o espírito tem essa liberdade. No momento que a gente está no estado de vigília, o espírito está liberto. Literalmente, ele está tendo a oportunidade de falar com alguém, ele está tendo a oportunidade de ter alguns contatos, de visitar alguns lugares. Essa comunicação pode ser com bons ou com maus espíritos. Infelizmente, a gente não pode deixar de destacar isso. Essas situações, essas oportunidades que a gente tem, muitas vezes de lembrar os sonhos, outras vezes de não lembrar, muitas vezes de ter um pesadelo, e a gente chama isso de um sonho extravagante ou de um sonho horrível, todas essas situações podem ter um sentimento ou um significado muito mais intenso do que a gente possa imaginar. Sucede, muitas vezes, que a análise que algumas pessoas tentam fazer dos sonhos, né? Já percebeu? Às vezes as pessoas querem interpretar os sonhos dos outros, e muitas vezes a gente não consegue uma recordação dos lugares que a gente foi ou as conversas que a gente teve. Existem amigos, existem pessoas, irmãos, que conseguem lembrar com nitidez detalhes dos lugares que frequentaram durante o sono, conseguem lembrar as frases das conversas, mas nem todos são assim. Eu, por exemplo, não tenho essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade. A maioria das vezes eu não consigo me recordar dos sonhos que eu tive. Eu sei que sonhei, mas não me lembro com riqueza de detalhes, não me lembro das conversas que aconteceram. Outras pessoas têm muito mais facilidade. Por isso, a importância que a gente tem que dar para estes momentos. Lembrar ou não lembrar não significa dizer nada que você não foi. Não significa. Simplesmente, esses lapsos que acontecem são normais, e é por isso que a gente tem que dar muita importância ao que precede o sono.
porque vai influenciar, certamente vai ajudar o nosso próprio espírito nesse afrouxamento de laço com o corpo físico, né? E o que a gente precisa fazer? Antes de dormir, a gente precisa se apaziguar, a gente precisa nos harmonizar, a gente precisa se reequilibrar, a gente tem que aproveitar a oração para trazer para perto de nós os bons espíritos. E aí a gente pergunta para cada um que está aqui presente, não precisa responder, mas pensa um pouquinho. A gente faz isso? Será que a gente se preocupa com essas verdades? Será que nós temos esses cuidados com o nosso sono? Será que a gente está dormindo de maneira correta? Será que a gente está respeitando esse intervalo sagrado que é o nosso sono? Está percebendo que o sono não apenas é para recuperar as nossas energias do corpo físico? Então, se a gente ouvir esses relatos, muitos que não são espíritas vão falar para nós. Eles podem até descrever situações que vivenciaram, situações que anteveram fatos futuros. Muitas vezes a gente ouve muito disso, né? A gente mal conhece esse universo e já tem uma gama de informações que a gente se interessa, mas que ainda temos muitas dúvidas e perguntas a serem efetuadas. Será que a gente, sempre que vai sonhar e que vai poder libertar o nosso espírito, a gente precisa estar realmente naquele sono profundo? Que sonhos são esses? Que sono é esse? Não esqueçam, distinção entre o sono e o sonho, né? E o nosso sono, ele liberta a alma. É o momento de liberdade desse cárcere privado que é o nosso corpo físico. Os espíritos, eles vão viajar literalmente. Eles vão para junto daqueles seres que têm alguma coisa a oferecer, via de regra de seres superiores a nós, né? E com esses espíritos a gente tem orientações do que fazer no mundo espiritual e no mundo material. Às vezes a gente está numa aflição, uma demanda muito grande, uma dificuldade, algum problema muito grande, a gente pede a Deus para nos ajudar, e aí no dia seguinte a gente tem algumas novas ideias, algumas novas saídas. Acreditem, foi através do sono que nós tivemos a nossa ajuda. Esses espíritos que podem ser os nossos amigos, que devem ser sempre utilizados, eles viajam conosco, eles conversam conosco e eles nos instruem. Agora, a gente tem que estar receptivo. Todos os espíritos trabalham em várias e várias obras no mundo espiritual. E nós, como espíritos, mesmo que encarnados, a gente também trabalha durante o nosso sono. A gente se prepara para os desafios do mundo material e a gente compreende os desafios do mundo espiritual. Eu trouxe uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que é muito importante, e eu me reservei o direito de ler aqui para você. Eu trouxe dois pedaços, duas pinçadas importantíssimas do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o sono é a porta que Deus lhe abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Olha só que interessante, olha que coisa profunda. Assim como eu, muitos não lembram dos sonhos, não lembram dos detalhes, não lembram das conversas, mas sabem, sentem que aconteceu isso, tá? Outros não. Alguns amigos, alguns irmãos que lembram a ponto de descrever os lugares, de traduzir as frases que foram citadas. O que isso quer dizer? Que nem sempre nós vamos lembrar daquilo que vivenciamos enquanto estávamos dormindo. O não lembrar do sonho não significa dizer que o nosso espírito não se desvinculou do nosso corpo físico em algum momento durante o nosso descanso noturno. Muitas vezes, apenas acompanha a gente depois de uma noite de sono, uma perturbação. A gente muitas vezes quer lembrar o que aconteceu e não consegue, né? Por quê? Porque a gente sente que aconteceu alguma coisa e a gente não consegue explicar. A gente não consegue encontrar resposta nem para nós mesmos. A segunda parte do Livro dos Espíritos que eu queria trazer para você, e que vai dar sustentação a isso que a gente está conversando, diz o seguinte: acontece também que maus espíritos, estão lembrados que eu falei? Depende muito da nossa conexão, do nosso pensamento, da nossa vibração. A gente pode, por exemplo, sair por aí e estudar obras importantes, aprender com espíritos superiores. E a gente também pode ir para mundos trevosos, buscar os vícios, buscar as paixões. Isso aí vai depender muito de nós. E aí por isso que eu trouxe essa pinçada do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que diz assim, ó: acontece também que maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a conheceis.
Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições, em erros funestos à vossa fé. Então, na verdade, meus amigos, os sonhos são efeito da emancipação da nossa alma, literalmente emancipadas. Imagens do que se passa, imagem do que se passou, imagem de mundos desconhecidos, imagem de lugares que a gente pensa que já vivenciou aquele momento. Muitas vezes são situações que nós vivenciamos. Quer ver? Todos aqui já devem ter situações que passaram e disseram assim, eu já vivi esse momento, eu já estive nesse lugar, eu já tive essa conversa. Então, tudo vai formando esse conjunto estranho, confuso, que parece que não tem sentido, mas que tem muito sentido e tem muita profundidade. Essa aparência, ela se dá graças ao nosso desconhecimento, porque a nossa pouca evolução ainda não nos dá o direito, quando eu digo direito, a possibilidade, de conseguir de forma cognitiva entender todos esses mistérios. Ainda é muito cedo para nós, ainda estamos num estágio evolutivo que não nos permite isso. Mas vocês já perceberam que isso acontece? E quando a gente tenta narrar um sonho, às vezes eu tento narrar um sonho para minha esposa, a nega também quer contar comigo, aí no meio do caminho aparecem umas lacunas, né? Pois é, não é que o nosso sonho tenha sido interrompido, é que a gente não consegue ainda lembrar. E aí nessas horas a gente precisa buscar no Livro dos Espíritos muitas explicações a respeito sobre isso, que ele fala lá, nada mais preciso para dirimir as suas dúvidas. Nada mais precioso, nada mais importante, nada mais saudável do que o conhecimento. E onde é que a gente vai buscar isso? Para podermos mergulhar nesse universo. No Livro dos Espíritos é uma porta aberta para que a gente possa encontrar isso. É porque a gente não entende por que não lembra de muitos sonhos, ou então que não lembra de nenhum. É que o espírito está em constante atividade. Lembra que eu falei para você? Durante o nosso sono, o corpo físico está em repouso, mas o nosso espírito não está. Ele recobra, inclusive, um sentimento de liberdade que dentro do nosso corpo físico ele não tem. Então a gente vai crescendo, vai presenciando determinadas situações. Eu me lembro perfeitamente de sonhos narrados por minha mãe, meu pai, meus irmãos, e que a gente levava muito a sério, a gente ficava muito atento, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente começou a dar importância a isso, a gente não estava bem orientado. A gente começou a querer buscar significado de sonhos. Eu me lembro que eu tinha uma tia, desculpe que eu vou falar aqui, ela queria saber se a gente tinha sonhado alguma coisa para poder cometer um ilícito, um ato infracional, né? Ela queria saber o que sonhou para jogar no bicho. Olha que coisa, né? Eu me lembro disso da minha infância com riqueza de detalhes. Mas isso aí são fatos do passado e ela já desencarnou, que Deus a tem. Eu não sei vocês, não sei você, Miguel, mas eu tinha uma tia que queria saber o que a gente tinha sonhado para poder saber qual era o jogo que ela ia fazer na aposta do jogo do bicho. Olha como era desvirtuado essa atribuição dos sonhos, né? Os sonhos são verdadeiros no sentido que eles apresentam imagem para nós, e essa imagem não tem nada a ver com o mundo material. Os nossos sonhos eles estão vinculados ao mundo espiritual. E o Livro dos Espíritos fica frequentemente citando para nós, não existe nenhuma relação com a vida corporal esses sonhos que você teve. Não se descartam, portanto, pressentimentos. Você já deve ter ouvido muitos relatos com relação a pressentimentos de situações futuras. Tem até uma frase clássica que diz que mãe tem um sexto sentido, né? Quando a mãe diz não vai, não é para ir. Ou então que o sujeito pega e desmarca uma viagem, ou por algum motivo resolve atrasar uma saída. Não se descarta que nestas intuições existam influências vivas de bons espíritos nos livrando de determinadas situações adversas. E para que a gente possa ter uma base em relação a essa possibilidade concreta desse literal aviso, a questão 405 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre isso. A questão 405 diz assim: acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirmam, a que se deve atribuir isso? A resposta dos espíritos superiores foi: pode suceder que tais pressentimentos venham confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que esse viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta as preocupações do estado de vigília, que podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou de que se teme.
A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Pode ser alguma coisa que nos pressiona no mundo material, mas também pode ser essa intuição que a gente nunca pode descartar. Às vezes a gente vê sonho de pessoas vivas, não é? A gente sonha com pessoas conhecidas. E o que é isso? Lembra do que o relato que eu fiz daquela irmã que tinha um desentendimento com o irmão em Belém? Ela se encontrou com o irmão em sonhos. Os espíritos se apaziguaram em sonhos. Olha que maravilha. Então, a gente pode sim ter essa visita. Ou ir visitar algum. O espírito ele não tem limite, né? Com relação a quilometragem, não é como um veículo, não é como nós que tem limitação física. Então, quando a gente tem essa situação, é porque algum espírito vem nos visitar, esses que a gente já conhece. Ah, eu sonhei com fulano, ou que nós fomos visitá-lo. Esses movimentos, as atividades no plano espiritual, durante o nosso sono, elas são frequentes. A ação espiritual ela é frequente. Nós podemos, sem saber, nós estamos aqui nesse grupo, fazer parte de grupos de resgate de outros irmãos. Nós podemos, durante o nosso sono, fazer parte de equipes do mundo espiritual para ajudar, para auxiliar aqueles nossos irmãos mais endurecidos. É porque a gente não percebe a importância desse momento. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que buscar uma afinidade vibratória favorável. Por quê? Porque a minha afinidade vai me levar para próximos a espíritos que pensam como eu, ou para lugares que o meu pensamento desejaria que eu fosse. E o sono permite isso. Você pode ser atraído para regiões e companhias que estão sintonizadas com você, para o lado do bem e para o lado do mal. As ações, os pensamentos, os desejos, as intenções, eles são impulsos que predominam as nossas escolhas e as nossas perspectivas durante esse primoroso momento que é o nosso sono. Finalmente, não menos importante, a gente precisa lembrar que o sono é a recordação de uma parte da atividade que o espírito desempenhou. Mas nem sempre pode ser este retrato. Pode simplesmente também ser somente um sonho. Mas a maioria das vezes não. E a gente trouxe aqui para finalizar, dizer que nessa experiência que a gente tem de desprendimento, a gente pode fazer uma avaliação da finalidade da nossa existência. Porque aqueles espíritos que são simpatizantes a nós, que são mais evoluídos do que nós, quando a gente está com essa frouxidão em relação ao nosso corpo físico, eles nos orientam, eles nos aconselham. Muitas vezes a gente esquece, mas muitas vezes a gente traz esses ensinamentos para cá. Nos lembrar do passado é uma oportunidade, entrever o futuro também, mas essas possibilidades elas têm uma relação matemática, que a gente chama de proporção. A proporção favorável ou desfavorável vai estar diante do nosso grau de evolução e da nossa vibração. Com o que é que a gente está se conectando? O que é que a gente está pensando? São exatamente 20 horas e 10 minutos. Daqui a poucas horas nós vamos estar dormindo. Quando a gente for dormir hoje, vamos pensar nessa possibilidade real que é essa viagem do nosso espírito. E vamos dar a ele condições de fazer um bom passeio, né? Uma boa viagem. Como, Vox? Evita ficar lendo notícia trágica, evita ficar lendo notícia de embates políticos, evita assistir filme de terror, vai ler um bom livro, vai ouvir uma boa música, ajuda o espírito que está conosco. O nosso espírito é imortal, ele precisa de auxílio também, a gente tem esse papel. Nós precisamos cuidar do corpo físico no nosso descanso físico e precisamos oportunizar ao nosso espírito esse afrouxamento que permite o nosso engrandecimento como espíritos. Esse era o nosso recado de hoje. Nós iremos efetuar nossa oração final e, em seguida, nós vamos abrir para que vocês possam conversar, relatar alguma coisa nesse sentido, alguma situação vivida, alguma passagem, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, somos gratos por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse encontro virtual, trazendo mais um ensinamento do Livro dos Espíritos, mais uma abordagem dos Espíritos superiores, que tão gentilmente e tão amorosamente nos alertam, nos mostram o caminho. Nós podemos cometer erros, obviamente que sim, mas quando a gente tem um conhecimento, a cobrança vai ser maior. E se nós aprendemos hoje a ação espiritual no momento do sono, façamos que o nosso sono seja algo que nos facilite a nossa condição de espíritos imortais. Trazer para o mundo material soluções para as nossas demandas, trazer para o mundo material
mais equilíbrio, trazer para o mundo material do retorno desse desvincular soluções para as nossas angústias, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença, nos tornar cada dia mais instrumentos da paz de Jesus. É isso que nós precisamos. E aproveitar que o tema foi o sono, fazer um convite. Jesus, venha pernoitar na nossa casa hoje. Muito obrigado, Pai amado. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.